gente vai hoje falar de uma prática onde a gente pretende construir um sistema. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá aqui, eu estou aqui compartilhando a minha tela para poder mostrar um pouco melhor. Aqui a ideia do ecossistema como um todo. Então, o que nós vamos atacar hoje? Nós vamos atacar esse módulo que eu chamo de módulo 1B. Ele é um mockup, que ele vai gerar pacotes de medição de corrente e tensão do determinado sistema, vai mandar para a rede. Um outro sistema, que também nós vamos atacar aqui, ou seja, um outro software, que eu estou chamando de módulo 2, vou atacar em partes, tá? Ele vai receber esses pacotes, vai processar e vai verificar se as medidas geradas por esse são curto ou não são. Aqui, especificamente, eu estou preocupado só com a transmissão do JSON. A tecnologia escolhida aqui é o DP, porque ela é mais rápida, né? Para quem já estudou a parte de rede, poderia ter TCP, eu estou preocupado com o volume de informação, e a perca aqui é uma determinada quantidade ela é tolerável. E aqui, como que a gente recebe esses pacotes e vê o conteúdo deles? O cálculo em si, se é curto ou não é curto, isso tem que ser abordado em outro momento, em outro trabalho, mas a base tecnológica que a gente vai mostrar de envio e recebimento de pacotes multithreading vai ser dada aqui. Ainda, aqui a gente tem esse módulo, mas esse módulo, ele moca ou sintetiza vários dispositivos de medição, que a gente chama de MU, Measurement Units, tá? Um contexto, um nome muito comum nos novos sistemas de smart grids, redes elétricas e por aí vai, tá? Previsto na norma IEC 61850. Então aqui eu posso criar 1 MU, 2 MU, 3 MU, 10 MU. O que é o MU? É uma simulação do hardware, então seria 10 pontos de medição. Cada ponto de medição solta o seu pacote de corrente, de tensão, numa determinada frequência de tempo, que a gente pode programar tudo, tá? Ok, isso aqui é a primeira parte da prática 1. De forma muito parecida, e só para treinar, porque a gente, para a segunda parte, já é quase uma repetição da primeira parte, a gente também tem esse contexto aqui, onde a gente vai fazer esse módulo 5B. Ele também gera pacotes diferentes desse daqui, tá? Esses pacotes é num volume muito maior, provavelmente milhares de pacotes por segundo, também o DP, que vai mandar para a rede, e tem que ter um outro módulo aqui que vai receber esses pacotes e vai tentar filtrar se são pacotes que têm alguma causa comum em raiz ou não. De modo similar ao que eu fiz aqui, onde não me interessa se a corrente é de curto ou não, aqui também não me interessa o cálculo em si, se existe uma causa raiz ou não. Eu estou só ilustrando nessa prática se os dados enviados aqui são recebidos aqui, com que velocidade, tá? E com que taxa de perca. Ok? Tudo multithread, tá? Para quem conhece o sistema sabe que esse módulo e esse módulo daqui, na hora que esse cara encontra um curto ou esse cara encontra a causa raiz, eles produzem um outro tipo de pacote específico. Esse tem que ser em TCP, tá? Porque ele é único. E aí o módulo 3 é o módulo de visualização, como se fosse um supervisório. Ele recebe esses dados e plota lá na tela em tempo real. Essa parte aqui não nos interessa nessa prática de hoje, ok? Então vamos fazer ela calma, de forma ilustrativa, só a grosso modo, senão o tempo fica longo demais. E vamos tentar, assim, esclarecer alguns dos principais pontos. É uma prática fácil. Vamos lá, então? Vamos começar criando aqui um programa. Eu vou começar aqui. Eu estou com a minha outra tela aqui já com parte do código para tentar adiantar. Então, vem criar projeto. Estou criando um projeto. Você vem aqui, deixa eu ver se eu consigo sumir com essa telinha. Digita o Windows. Vamos fazer em C Sharp, tá? Vamos fazer C Sharp com a tecnologia legal. Tem essas duas opções. Essa aqui trabalha com o Core Network. É uma tecnologia de runtime um pouco mais nova. E essa daqui trabalha com o .NET, que é uma tecnologia um pouco... Você pode usar os dois, o que vai mudar só para a biblioteca. As bibliotecas desse daqui, às vezes não são iguais desse daqui. Vamos fazer aqui esse daqui, que eu vou usar uma biblioteca de gráfico, embora ela exista para os dois, mas já está instalada aqui para o meu, tá? Então vamos colocar aqui, prática 2. Vou achar um lugar para mim salvar ela. Vou salvar ela aqui. Apagar, start. Ok. Pasta selecionada.
projeto, que ele está falando qualquer versão, pode ser essa daqui mesmo, não tem problema, criei. Ok? Bem, eu particularmente, eu gosto de começar pela interface gráfica, porque aí com o desenho da interface gráfica, a gente entende talvez um pouco melhor o que a aplicação tem que fazer, o que a gente tem que programar, tá bom? Então vamos lá, esperar ele terminar de criar o projeto, vamos desenhar a interface gráfica do módulo 1B, ok? Para a gente poder prosseguir com a codificação em si. Lembrando que aqui a codificação vai ser, assim, mais esboçada, não vai ser muito detalhada. O negócio deu engasgado aqui, né? Gravação em tempo real é isso daí mesmo, não tem jeito. Vamos ver se começar a demorar demais, eu crio outro, tá? Mas eu acho que vai dar uma engasgada, hein? Pior, não engasgou não, travou. Vamos lá, a gente tenta de novo, não tem problema não. Só não me deixa passar vergonha em Visual Studio. Vamos lá. Ok. Criar projeto. Ficou lento, acho que com a gravação o negócio ficou lento. Windows. Digita alguma coisa errada. Windows. Então vamos lá. Nesse daqui que a gente tinha falado, qual que a gente tinha falado? Este. Tá? Este. Prática 2. Aqui ele já está com o meu diretório setado. Ah, eu vou tirar aí do OneDrive. Colocar no OneDrive é gelada, porque enquanto eu vou codificar, às vezes o OneDrive quer sincronizar, isso não é legal não. Tá? Então vamos evitar esse problema aqui. Apagar mais tarde 2. Estou colocando a área de trabalho mesmo. Selecionou, criou. Vamos ver se agora vai engasgar de novo. Ok. Na verdade, a primeira parte são duas aplicações. O módulo 1B e o módulo 2. Então, está atacando só a primeira aplicação. Tá? A primeira aplicação ela nem exige gráfico. Vou tentar rodar as duas como os dois executáveis separados. Tá? Cara, craqueou de... Ah, não, agora foi, hein? Ufa. Vamos chamar esse daqui, então, de módulo 1B. Fechou? Vou tentar fazer aqui um pouco mais rapidinho. Não vou me preocupar muito com detalhes, tipo acentuar, colocar a interface bonitona. Não, não vou não. Aí eu vou colocar aqui direto, vou achar o label aqui. Eu vou chamar da primeira parte, vamos colocar aqui, de código da MU. Cada medidor meu, tá? Ele vai ter um código. Código da MU. Vai ser um inteiro. Além do código da MU, eu também vou colocar aqui qual que é a frequência de envio da UMU em milissegundos. Com que frequência ela vai mandar pacotes de medição? No caso aqui, as medições terão que ser todas inventadas, mocadas, né? Não tem jeito. Frequência da MU, vamos estipular um valor de corrente, vamos imaginar que lá vai ser constante, mas esse valor aqui você pode chutar ou você pode colocar uma constante e colocar um valor randômico variando dentro em cima daquela constante assim. Então, ela vai mantendo constante, mas você vai pegando um randômico para ela dar uma variação, tá? Mas vamos chamar aqui, por enquanto, isso daqui de valor de corrente RMS. Eu vou colocar RMS, tá? E para aquela measurement unit, ou seja, ela não é um ponto de medição um determinado ponto, sei lá, da sua subestação de energia, para aquele ponto existe qual que é a corrente máxima que a gente tolera. A gente já vai contar também, tá? Tem que saber. Chamar de valor de curto.
da MU. Bem, deixa eu já colocar os numeric, depois eu tento explicar melhor aqui. Deixa eu já colocar os componentes aqui. Vou usar o numeric. Então, vou colocar esse daqui. Qual que é o nome dele? Numeric AppDAO 1. Então, provavelmente o 2 vai vir com o Numeric AppDAO 2. Eu também não vou dar nome certinho, bonitinho. É uma boa prática, tá? Mas eu não vou fazer isso por enquanto, não. Numeric 3. Numeric 4. Estou aqui colocando os 4. E vou colocar um botão aqui para mim criar a minha MU. Criar MU Measurement Units. Vou colocar aqui o botão criar MU. Ok? Só por questão de organização e por toque desse que vos fala, eu vou colocar um group box aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. FG. Com o group box. Vamos chamar assim, ó. Como é que vai ser o nome dele? Devagar que o Santoshi tá faca. Em criação de Measurements Units. Vou arrastar tudo isso. E vou trazer para cá. Ok. Aí, vamos lá, vamos fazer também um detalhezinho aqui, só para atender ao toque do professor aqui. Ok. Tá aqui. Depois que a gente gera as merge, eu tenho que mostrar quais são as merge units que estão, as MUs, né, que estão rodando. Então eu vou colocar aqui um list view, vou criar outro grupo box. E esse daqui eu vou colocar ele maior. Minha interface está ficando feia, né? Mas não vamos pensar com beleza, não. Vamos tentar só fazer ela funcionar. Mas eu vou tentar fazer o mínimo aqui para ela não ficar também tão esdrúxula. Ok. Aqui ela. Tem essa propriedade que eu gosto muito para interface gráfica, que é a doc. Ela ajuda a gente a organizar um pouquinho. Então vamos lá. Mandar a doc para cá. Essa daqui, também coloca ela para cá. E o que vai ter nela? Measurement Units existentes e suas propriedades. Então aqui eu vou listar elas, tá bom? E por fim, deixa eu colocar aqui a list view. Estou colocando aqui a list view. Ok? Tem uma propriedade aqui da list view que eu nunca lembro, mas eu acho que é essa daqui, ó. List view details. Marca essa daqui, hein? View details, que ela tem várias formas de visualização. E aqui para essa list view eu vou adicionar, sei lá, 4 colunas. Deixa eu achar as colunas dela aqui. Coluna 1, 2, 3 e 4. A coluna 1 eu vou colocar justamente esse código aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui código, que é o número inteiro lá. Ok? Na 2 eu vou colocar com qual frequência. Para mim saber a frequência de envio. Vou dar um pouquinho mais de tamanho para ela. Ok? Na coluna 4, vou colocar corrente gerada. Qualquer corrente que ela fica publicando. Aqui eu vou colocar constante, mas eu te expliquei aquela estratégia de utilizar o randômico, tá? Aqui eu, sei lá, vamos colocar 140 de tamanho. E na última, vamos chamar de corrente de curto. Ok, corrente de curto. Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho dessa daqui. Ok. Tá aqui, aí você ajeita aí segundo o seu gosto estético, se assim for necessário, tá? Talvez seja bom aqui colocar
para reiniciar o sistema, talvez, não sei. Um botão, tipo, apagar todas elas, apagar. Por enquanto eu não vou preocupar com esses detalhes, não. E aqui também tem um recurso que, depois que eu criei ela, se eu quiser alterar alguma propriedade dela, tem um negócio aqui que chama, deixa eu ver, Properties Grids, eu acho. Property, esse aqui, ó. Eu acho que é esse. É esse. Então eu vou colocar um dock nele também. O dock dele eu vou dar para esse fio aqui. Quando eu selecionar aqui, abre as propriedades dele aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu ver se esse dock aqui vai funcionar. Não, deveria ter a ordem de criação que é diferente, mas tudo bem, vai assim já está ótimo. Então tá aqui o meu gerador, tá? Então eu vou criando, ele vai listando aqui eu edito as propriedades dele e eu vou ter que colocar o último botão aqui, botão executar. Botão executar. Na hora que eu apertar esse botão, ele vai criar as threads de todas que estão aqui e vai fazer a geração de pacotes. Ok? Ótimo. Então vamos lá então para o código, né? Eu vou começar aqui, tá lento, tem que ir devagar, tá? Eu vou começar aqui com um construtor. Eu vou começar com um código aqui, eu pego a classe control, check for legal close threads e vou desligar ela. Isso daqui é uma flag que você dá para o seu sistema operacional para falar para ele assim, olha, pega leve quando outra thread acessa uma estrutura de dados que é compartilhada. A forma mais ideal seria você usar um método dispose, mas para simplificar aqui, vamos desligar essa verificação do sistema operacional para regiões de memória que são compartilhadas entre mais do que uma thread, duas ou mais. Tá bom? Vamos também agora fazer o seguinte, vamos seguir por ordem, tá? Eu vou pegar aqui, acho que a gente pode começar com esse create aqui, né? Talvez com esse botão aqui adicionar. Vamos pegar ele. Eu vou pegar o nome dessa minha list view aqui, como é que ficou o nome dela? List view 1. Então vamos lá. Então simplesmente vou lá e faço o seguinte, ó, list view 1 ponto itens e vou adicionar. Cara, eu já posso colocar aqui direto. Eu já posso fazer aqui direto o seguinte, ó. Ó, já coloquei o add e dentro do add eu vou criar um new list view item, tá? Abri, fechei. Então eu estou colocando um novo objeto list view item e dentro do novo objeto list view item eu vou passar uma lista de string. Lá são 4 colunas, então eu tenho que passar 4. Então eu vou criar uma lista de string. New string. Estou contando que é uma lista e estou passando aqui os 4 parâmetros dela. Quais serão os 4 parâmetros dela? Vamos lá? Primeira coluna é código. Onde está o código? Está aqui. Então, assim, eu já sei qual que é o valor certo. Tá? Então, assim, então aqui está no código, a frequência é o 2, depois vem o 3, depois vem o 4. Então, vamos lá. Primeiro item, então, aqui, ó. Aqui eu vou colocar os 4. View ponto valor, value. Só que lá vai sair um flutuante. Eu tenho que converter ele em to string. Porque aqui o list view ele bota string. Soltar vírgula, só colocar uma vírgula para colocar os 3 próximos. Eu já vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E apago.
Então, esse aqui vai ser o 4, 3 e o 2. Fechou, tá? E eu já vou deixar, talvez, já para a próxima clicada, o valor do ID. Igual, ponto, value, mais um. Incrementado ele. Deixar dele incrementado. Simples. Então, na hora que clicar aqui, ele vai passar para cá, sem muita dificuldade, tá? Acho que não vai ter novidade nenhuma aqui. O que mais que eu vou ter que fazer? Quando eu clico nesse cara daqui, eu quero que ele mostre a propriedade desses daqui. Só que antes de sair clicando, eu quero fazer uma classe que lembra as unidades de medição. Então aqui eu tenho a classe do meu formulário aqui, ó, meu formulário. Então vou criar uma outra classe aqui no mesmo namespace, prática 2, mas está vendo, ó, fora. Eu vou criar aqui, ó, que eu vou chamar public. Aliás, eu já tenho ela copiada aqui. Vou copiar ela aqui de outra tela que eu tenho aqui. Deixa eu copiar ela aqui. Ela é pequena, tá bom? Só para não ficar muito longo. Deixe-me. Ela aqui, ó. Copiei. Vamos lá tentar entender algumas coisas. Ó, repara que ela está alinhada, ela está fora. Então aqui eu criei uma variável que chama valor de corrente. E eu coloquei todos esses atributos aqui, essas propriedades, elas são utilizadas por esse objeto aqui na hora de plotar. Só por conta desse componente do Property Grid, tá? E aí na hora que eu clico lá, vocês vão entender melhor como é que vai funcionar. Mas você vai ver que aqui eu tenho só um atributo. Já setei o get e o set dele e tornei ele público. A mesma coisa com o code ID dessa unidade. Fiz uma pequena descrição dele aqui, qual que é o nome que eu quis dar para ele. Mesma coisa aqui, frequência de envio de pacote, contador, contado pacotes enviados, é o número de pacotes enviados, valor de curto, e aqui uma propriedadezinha, tipo assim, está em curto ou não está em curto, ok? Algumas eu coloco aqui, ó, se elas vão ser visualizadas lá ou se elas não vão ser visualizadas lá, que eu tenho uma variável de controle para envio. Então lá, naquele property grid, não vai ser visualizado. Criei também alguns outros objetos, tá? Que talvez sejam usados, talvez não, igual o mutex. A gente vê mais na frente se vai usar o mutex ou não, tá? Mas aqui eu acho que não vai ser necessário, vai ser uma classe especial. Essas daqui, por enquanto, provavelmente eu não vou usar. Tá? Então, eu vou até comentar, mas posso deixar. Deixa eu ver aqui. Ah, não, vai precisar dela sim. Na hora de inicializar e enviar, tá? Aqui eu tenho um socket UDP e aqui para qual IP eu tenho que enviar. No caso vai ser broadcast. E broadcast a gente lembra lá da área de redes que pode ser o endereço que termina na classe D com 255, tá? Aqui é o construtor. Na hora que eu crio essa MU, eu passo para ela algumas coisas. Eu passo para ela qual que é o socket UDP, então, que ela vai ter que mandar, qual que é o IP que ela vai ter que mandar, então aqui, qual que é o IP que ela vai ter que mandar, qual que é o socket, e os outros parâmetros, tipo qual que é o valor de curto dela, se ela inicialmente está em curto ou não está, que no caso vai ser false, qual que é o COID ID dela, são as propriedades que eu digitei lá e mais algumas outras do sistema de rede, tá joia? Então aqui é o construtor da minha classe que eu chamei Unidade Geradora de Dados de Medição, a MU. Esse daqui é MU, tá bom? E ela só tem um método, uma função, que chama envia pacotes. Essa daqui vai ser a nossa thread, tá? Então, se eu tiver 10 MU, vou ter 10 funções dessa, cada função dessa vai ser uma thread. E cada thread vai ter seus próprios atributos. Seus próprios atributos. Então, repare aqui, eu desenho um pacote, crio uma variável corrente, uma variável
vetor, né, um buffer de bytes. Então, eu vou lá e verifico o valor da corrente, gero em string. Por que eu converter ele em string? Porque isso aqui vai virar um JSON. Não precisava de converter ele em string, dava para gerar um JSON e depois serializar ele, tá? Mas para ficar simples, eu vejo se o meu contador de pacotes ainda é menos que 65 mil. Se for menos que 65 mil, vai incrementando para saber a quantidade de pacote que eu enviei. Se eles passarem de 65 mil, eu zero a minha contagem. E aqui eu crio uma string que é formato do pacote. Esse é o pacote que vai mandar. É um JSON que ele fala IA vale o valor de corrente que eu digitei lá. E B também é o valor de corrente. Aqui eu posso colocar corrente mais um float convertido também em string. Antes eu tenho que somar. O número do pacote, que é o meu contador de pacote. Então cada pacote vai ter uma sequência incremental identificando ele na sua ordem incremental de produção. E qual que é a MU que está mandando. Então, essencialmente, eu estou mandando a corrente, o número do pacote e qual que é a MU que está mandando. Tá? Tem que dar uma melhorada do tamanho desse pacote aqui para outras aplicações, mas por enquanto, para título de ilustração, isso é suficiente. Ok? Pego tudo isso, converto num vetor de bytes, tá? Aqui eu liguei o nosso mutex, talvez não precisasse, porque eu acho que ninguém aqui vai acionar. Então deixa eu desligar os nossos mutex. Porque o que você está vendo aqui vai ser uma thread. Nenhum outro thread vai acionar essa parte daqui. Então, a priori, não tem problema, tá? Ah, talvez pela questão da conexão DP. Vamos voltar? Sabe por quê? Às vezes, para essa conexão DP, outra função manda enviar, e você também manda enviar ao mesmo tempo, aí esse mutex daqui ele bloqueia. Se alguém já está mandando, ele não deixa outra thread, manda outra thread, vai ter que esperar. A gente usa esse socket UDP que eu tinha criado ele aqui, mas na verdade ele é inicializado aqui no construtor, tá vendo? Ó, eu tenho só um socket que vai ser passado para cada uma das threads. Então aqui é o socket que foi criado. Aliás, que vai ser criado aqui. Ele vai ser criado aqui, vai ser mandado como parâmetro para essa thread e essa thread vai fazer uso dele aqui para enviar para essa IP conexão. IP conexão também é passado para cada uma das threads. É o endereço broadcast, tá? Aí ele manda e vê se tem algum comando parar de enviar. Se alguém pegar essa para cancelar a thread, alguém fala parar de enviar igual a true, o que vai fazer? Ele vai dar return e vai sair desse laço infinito. Se ninguém fizer isso, ele vai ficar nesse laço infinito fazendo o quê? Mandando sempre, mandando, tá? E aqui ele vai lá e faz o seguinte, ó, valor de corrente, ou seja, o valor de corrente que eu digitei é menor do que valor de curto, ou ele não está em curto, o que ele faz? Ele espera um tempo, que é o tempo de frequência de envio, até voltar para o laço e mandar outro pacote. Agora, caso contrário, caso que o valor de corrente, porque eu posso alterar esse valor de corrente em tempo real, ou falar que está em curto, ele espera só um milissegundinho e já manda mais pacote. Ele gera uma enxurrada de pacote de 1 em 1 milissegundo se ele está em curto. Tá? Se ele não está em curto, ele manda na frequência originalmente designada para o pacote. Ok? Então aqui está uma breve explicação de como está essa função daqui. Tá joia? Ótimo. Mas o que eu estava querendo fazer antes era o quê? Era pegar isso daqui, é isso daqui que eu estava querendo fazer, e toda vez que o usuário selecionar alguma unidade lá, eu exibo aqui as propriedades dele. Então eu vou pegar aqui um atributo que chama selectDexChanged. Esse aqui. O que eu vou fazer com esse select change? Eu vou pegar, primeiro, eu tenho que ter uma lista de unidades geradoras. Tá? Então, para me montar uma lista de unidades geradoras, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma estrutura de dados aqui, mais ou menos assim, ó. Deixa eu copiar aqui no código. Eu vou criar aqui na minha variável, aqui, ó. Deixa eu pegar o nome lá. Como é que chama? Deixa eu copiar. Copiei. Colei. Aqui eu vou falar que é uma lista. Eu não sei qual que é o tamanho dela. Então é a lista. E vou chamar aqui de lista de unidades, sei lá, geradoras, dados, medição.
Ok? Ótimo. Então aqui eu fui lá e criei. Tá joia? Eu vou já criar algumas coisas aqui. Deixa eu copiar aqui, que vai ser mais fácil. Eu vou pegar aqui uma lista de threads. Ó, então, thread, lista de threads geradoras no módulo 1. Ou seja, se eu tiver 10 listas de unidade geradora, para cada um eu vou dar uma thread. É aqui que eu vou jogar as listas de thread, tá? Eu tenho que dar também, para minha aplicação, uma conexão DP do tipo client. Vou criar também aqui os endpoints, tá? Um endpoint para quê? Para envio. Para quem que eu vou enviar? Isso vai ser broadcast. Aí depois a gente vê como vai lá, tá? Eu acho que para gráfico não vai precisar não, tá? Eu vou ter que criar aqui talvez um pacote. Não, acho que também não vai precisar não, tá? Eu acho, é só para recebimento. Não vamos tratar de recebimento aqui não, tá? Eu acho que no text também não vai parar. Talvez esse daqui, ó. Acho que esse daqui talvez seja suficiente por hora. Criei o endpoint para quem enviar, a conexão DP, onde eu vou adicionar as minhas threads e aqui as minhas measurement units, tá? Voltando aqui, agora que eu fiz essas inicializações, eu vou pegar aqui, deixa eu copiar para ser mais rápido. Na hora que a pessoa seleciona alguma lá, eu vou lá e verifico se já tem alguma unidade cadastrada e venho. Olha aqui o que eu vou fazer. Ó, gera a variável inteira. Tem que pegar aqui a minha list view. Como que ela chama? Eu pego o índice dela selecionada, tá? Pego a primeira coluna tem um índice, né? E coloco aqui, coloco ela aqui. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou tentando achar qual que é o índice da minha unidade geradora, tá? E aqui eu tento achar ela, vou fazer um laço for. Eu estou fazendo um laço for, onde eu pego essa minha lista aqui, pego o tamanho dela, vou varrer para tentar achar aqui, ó, na minha lista alguém que tenha esse índice, para tentar achar naquela minha lista onde que ela está. Na hora que eu acho, eu vejo que ela é igual, eu vou pegar esse meu property grid aqui, vou pegar esse atributo, select object, e vou atribuir para ela, ok? Para quê? Para que ela ilustrar lá, tá? Ótimo, ótimo. Agora, eu vou fazer o seguinte também. Eu acho que o melhor caminho agora é justamente a gente ir para esse, sei lá, vou executar. É aqui que a gente cria a lista, né? Então, para esse daqui, o que que eu vou fazer? Eu vou... Em teoria, eu deveria fazer um timer aqui, tá? Para plotar. Mas eu não vou mexer com plotagem aqui. Eu vou deixar para plotar no outro programa. Eu vou iniciar a conexão DP. Então, eu vou pegar aqui o código, deixa eu achar aqui o código da conexão DP. Ok. Na hora que eu crio lá, aqui eu vou pegar o socket, tá? E vou dar o new UDP. Esse daqui é a porta. A porta vai de 0 até 65.535. Eu escolhi 1, 2, 3, 4, 5, que é 12.345, tá? Escolhi ela porque, sei lá, ficou bonito. Aqui ele não achou esse atributo daqui. Eu tenho que achar onde que está declarado é, esse, esse objeto. Deixa eu procurar aqui. Ele está
Esse daqui eu não vou precisar dele, não. Recebimento do módulo 1. Eu acho que não vou precisar dele, tá? Aqui, o que eu vou fazer? IP, eu também já designo IP. Qual IP que eu designei? Esse daqui. Ela é broadcast, para quem não sabe. Para a mesma porta. Tá bom? Então, sem muitas novidades. Ou seja, aqui eu simplesmente abri a minha conexão TCP, tá? Sem muitas novidades. Depois que eu abri minha conexão TCP, eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar uma thread. Eu acho que talvez não precise fazer as threads, não. Mas eu vou fazer aqui agora as threads de vídeo. Então, quantidade de EMUs cadastradas é a quantidade que eu coloquei aqui. Vamos lá. Pega a quantidade de itens que eu cadastrei lá. Então, eu tenho essa variável aqui, que eu tinha declarado ela aqui, ó. Lista de unidades, mas eu não inicializei ela, tá vendo que ela tá nula? Aqui eu não anulo ela mais. Aqui eu falo para ela, olha, você vai ter essa quantidade aqui de measurement units. E a mesma coisa, eu também inicializo as minhas threads que eu tinha declarado. Onde que eu declarei? Declarei aqui, logo aqui embaixo, tá? Ou seja, já inicializei. Inicializei, sim, só os vetores, tem nada de thread criado aqui. Agora, vamos criar os objetos. Aqui eu só criei a estrutura de dados que vai receber os objetos. Então, aqui eu peguei, eu inicializei alguns valores, tá? Que são os valores que a gente precisa para criar measurement units. Deixa eu pegar a list view aqui. Qual que é o nome dela? List view 1, né? Deixa eu achar onde está escrito list view 1 para não dar uma copiada aqui. List view 1. Ok. Olha, então eu vou varrer cada um dos objetos e vou pegar para cada um dos objetos lá na list view, vou pegar para a primeira, vou pegar a primeira coluna, que é o código dela. Aí da segunda coluna, o que eu tenho na segunda coluna? Aqui, ó, segunda coluna. O que eu tenho? Frequência de vídeo. Na terceira coluna, aqui, ó, terceira coluna, o que eu tenho? Qual que é a corrente que ela vai produzir, tá? Na quarta coluna, qual que é a corrente de curto. E aqui eu vou povoando esse vetor aqui, esse vetor de objetos, tá? Ah, aqui está o nosso mutex. Então eu vou ter que colocar o nosso mutex aqui. Vou ter que inicializar o nosso mutex aqui. O mutex global que eu vou dar para ele. Deixa eu ver onde que eu posso colocar nosso mutex. Eu acho que eu vou ter que declarar nosso mutex aqui. Ele tem que ser global, né? Então eu vou colocar ele aqui, public é uma classe mutex, nosso mutex. Eu vou usar o mesmo nome para aproveitar lá, né? É igual a new mutex. Ok, já está aqui. Deixa eu ver, então está aqui nosso mutex e está ali os valores que eu acabei de pegar, tá? Ou seja, isso daqui, ó. Ok? Tranquilo? Bem, então instanciei os meus objetos MUs. Agora eu tenho que startar as threads, né? Agora vamos startar as threads. Então, vamos gerar as threads, ok? Então eu venho aqui, quantidade de unidades geradoras, que é a quantidade de itens que eu tenho lá, pego cada uma das minhas threads e dou para eles o quê? O objeto que eu acabei de preencher aqui atrás, tá? E dou um código para ele e já mando o bicho, ó, sair para rodar, ok? Bem, com isso daqui, a gente já tem o básico, tá? Para a gente gerar as nossas medidas, ok? Então, nada mais do que isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu estou talvez esquecendo. Acredito que não. Vou salvar, vou compilar. Aqui, se eu mandar executar, ele não vai fazer muita coisa, não. Porque eu não consigo visualizar, só está gerando, ele está gerando e jogando na rede. Vamos esperar a compilação. Eu vou executar ele aqui, mas não vai aparecer nada, porque eu tenho que fazer o segundo programa. O que seria o segundo programa? Esse aqui é o módulo B.
Olha lá no início, lá da minha apresentação. Tem que fazer o módulo 2, tá? Deixa eu pegar aqui o controle enquanto eu compila e abaixar esse ar. Tá lento, mas vai. Eu espero que vá, né? Tá muito lento, tá arrastado. Acho que o processo de gravação dele ficou lento. Uma hora vai. Não travou, não. Vamos lá. Caraca. Acho que tem aqui. Deixa eu tentar de novo. Compilar, ele compilou. Eu acho que ele já ia abrir. Eu fui precipitado. Compilar, compilou. Vou de novo. É uma aplicação simples, conforme vocês estão vendo. Não tem nenhum grau de sofisticação muito grande aqui. Compilou. Então vamos supor que eu queira gerar MU3. Ela vai ter a frequência de envio a cada, sei lá, 100 milissegundos. Perdão, o valor de corrente dela. Vamos colocar, sei lá, 55 ampere. Qual que é a frequência de envio? Aqui ficou um pouco feio porque eu não organizei a interface, mas vamos colocar 100 milissegundos. E qual que é a corrente? Se aqui é 55, vamos falar que com 100 ampere, o ideal é que esse número aqui seja maior que aquele. Aí eu vim e criei, tá aqui. É a minha primeira, tá? Tá ali. Aí a próxima é 4. Vou colocar ela então com, sei lá, 550 e esse daqui 1000. Essa daqui vai enviar a cada 200 milissegundos. Criei. Então aqui eu tenho duas MUs. Na hora que eu apertar nesse botão executar, e olha quando eu criei aqui, ó, ele não deu ali. Mas vamos lá. Agora eu vou mandar executar. Beleza? Então ele está executando. Ele está tentando acessar minha rede, aí eu tenho que permitir. Tá? Isso acontece só a primeira vez. Aí na hora que eu clico aqui, tá vendo? Ó, aí ele me mostra aqui, ó. Eu tinha colocado ela para 55, aí eu posso colocar ela agora para 60. Na hora que eu dou 60 Enter, ó, aquelas propriedades aparecem o nome tudo aqui. E ela tá gerando. Tá gerando, e aqui, ó, a interface está atualizando, vem para cá. Aí se eu, por exemplo, pegar essa daqui e colocar ela para 160, 160, e o valor de curto dela é 100, aí significa que está tendo um curto, tá? Ou mesmo você pode, ó, a quantidade de pacote gerada aqui, ó. Tá vendo que ela vai mexendo à medida que eu vou alterando aqui, ó? Essa é a quantidade. Essa aqui já gerou 426 pacotes, essa aqui 441. Tá bom? Eu não fiz o stop. Eu devia ter feito o botão stop, tá? Mas não vou preocupar com isso por enquanto, não. Agora nós vamos para a segunda parte, mas eu quero esclarecer uma coisa. Eu falei no início desse vídeo que um programa vai enviar, outro programa vai receber. Se você conseguir fazer isso, você vai ter que ter dois computadores. Por quê? Porque o que envia vai enviar na porta 12.345. E o que recebe vai ter que receber na mesma porta. Só que se você for usar o mesmo computador, dois programas usando a mesma porta, você não vai conseguir. Então, se você quiser fazer um outro programa, posso executar em outro computador, faz, vai ficar legal. Um programa mandando, outro programa recebendo, os dois ligados à mesma rede. Tá? Tem que estar ligado na mesma rede. Lembrando que alguns switches, alguns access points, alguns APs, eles bloqueiam pacotes em broadcast. Tem esse probleminha também, tá? Mas, se você não tem outro computador e só quer ver como é que vai funcionar essa dinâmica, a gente vai pegar essa segunda parte, que deveria ser o segundo programa, e vai ter que trazer para o primeiro. Para quê? Vai ser tudo um processo só, um programa só, abrir na mesma porta. Aí não tem problema, tá? Mas lembrando, um programa envia, ele está no computador, o outro programa que está em outro computador recebe, os dois têm que ter a mesma porta naturalmente. Espero que tenham entendido o que eu quis colocar aqui, se não conseguiu, retrocede o vídeo, tá? E vamos lá. Então vamos na segunda parte, essa segunda parte vai trabalhar com recebimento. Para trabalhar com recebimento, eu vou abrir um espaço aqui e vou colocar, deixa eu apagar esse timer aqui que não me interessa. Daqui a pouco eu vou ter que criar ele de novo, mas tudo bem. Uma biblioteca gráfica. Então vamos lá, presta atenção nisso. Vem aqui, ó, projeto.
Gerenciador de pacotes do Nuget. Tem uma biblioteca gráfica legal, só que ela dá um trabalhozinho, tá? Ela chama Scott Plot. Tá aqui. Vamos procurar ela. Você vai precisar instalar 2 componentes para ela funcionar. Você vai pegar esse Scott Plot aqui, 2,3 milhões de usuários. Só que o meu código está preparado para a versão anterior. Fique esperto com essa biblioteca, ela tem um problema. Ela é boa, mas ela tem um problema. Ela muda, às vezes, as funções, os métodos, as dependências de um release para outro. O último que eu trabalhei é o 4163. Então, instalei esse, 4163, instala. Agora vai instalar aqui. Geralmente ela pede para ver se você aceita, tá? Um contratozinho aqui não pediu porque já tem ela aceita aqui. Ok. Além daquela, essa daqui, você vai ter que instalar essa aqui, o Scott Plot Windows Forms, e vai ter que pegar o mesmo release. Pega o mesmo release, porque um é independente da outra, tá? Então, pega o 4163. 4163. Instala. Fechou? Ótimo. Compila para ver se está ok. Vamos ver se está ok. A priori compilou, então tá de boa. Fecha no get. Vamos ver se ela apareceu aqui. Se ela não apareceu aqui, geralmente ela não aparece. Você tem que abrir e fechar o programa, tá? Abre e fecha ele. Vamos ver se... ela apareceu aqui, Scott Plot. Forms Plot. É essa daqui. Se ela não apareceu, dor de cabeça. Vou fechar. Fechar. Vou abrir de novo. Vamos lá. Mas enfim, essa biblioteca é dessas 12 de cabeça mesmo, tá? Eu já tinha instalado ela. Eu tive que cortar o vídeo porque eu fiz o vídeo. Fui até o final, depois eu descobri que com 2 programas, usando a mesma porta, o mesmo computador, deu errado. Aí eu cortei o vídeo. Mas eu já tinha instalado, feito tudo isso aqui, tá? Tinha esquecido desse detalhe. Aí... Mas vamos ver se agora não vai entrar em conflito. Se entrar em conflito, eu resolvo de outra maneira. Ok. Está carregando a interface gráfica. Vamos com calma que o processo está um pouco lento, especialmente porque está gravando vídeo, né? Então, vamos lá. Ela não vai carregar aqui enquanto não carregar o vídeo. Enquanto não carregar a interface gráfica. Vamos esperar carregar a interface gráfica. Carregou. Vamos lá. Vamos plot. Foi. Abrimos. E aqui está ela. Ok? Esse daqui, executar, envio. E as funções de recebimento, vou colocar aqui, executar. Recebimento. Ok. E vamos lá para o código. Para executar o recebimento, aqui está o botão que eu tenho que apertar quando eu quero executar o recebimento, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma função aqui, um timer. Vou colocar aqui um timer. Que a cada 1 segundo, olha aqui eu colocando o timer aqui, eu coloquei, vou chamar timer 1, o período dele vai ser 1000 milissegundos,
e eu vou ativar o evento de tick. O evento de tick é o evento que ele é executar todos os conteúdos que tiverem aqui, todos os códigos que tiverem aqui, a cada 1 segundo serão executados, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu já estou com outro código aqui aberto, em outra tela, então eu vou trazer para cá, vou soltar esse espaço aqui. Então, eu vou criar um socket, aliás, esse socket já está aqui, vou usar o mesmo, perdão. Vou criar uma thread para focar só em receber dados. Então, tá aqui, declarei ela aqui. E já vamos colocar ela aqui, ó. Vou colocar a função relacionada a ela. Então, vou pegar aqui, ó, função de recebimento de dados. Colocar ela logo aqui, logo no início aqui, ó. Ó, chamei uma função de recebimento de dados. Tem essa variável aqui global, parar, tá? Ou seja, na hora que eu quiser parar, só basta colocar ela valendo true, fazer um botão lá, parar. Parar, aí eu coloco parar, recebimento em módulo 1 igual true. Aí vai dar return e esse laço infinito não vai ser executado mais, tá bom? Aí eu tenho bytes recebidos. Ela está declarada aqui, ó. É um vetor de bytes. Ele recebe essa conexão, tá? Do IP do recebimento. Daqui a pouco eu coloco ele aqui. Essas daqui, por enquanto, eu vou comentar para não dar dor de cabeça. Mas vamos ver aqui onde que eu posso encaixar isso daqui. Vamos ver aqui onde que eu posso encaixar. Deixa eu só dar um Ctrl+C nesse cara. Deixa eu ver onde que eu posso declarar ele aqui em algum lugar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou declarar ele aqui. Pronto. Então, estou falando, ó, IP de conexão do módulo 1, qualquer um usando a porta 12.340, que é o que o outro envia, né? Eu vou permitir receber. Então, aqui eu estou pegando a minha referência, estou usando a conexão de receber dados e estou jogando meu buffer. Essas 3 aqui linhas, esquece por enquanto. No final eu explico, mas elas são importantes. E tem uma variável global, deixa eu ver se ela está declarada aqui. Está declarada aqui. Toda vez que eu receber um pacote, eu vou incrementar ela. Então, ela vai contar o número de pacotes recebidos. Então, em resumo, esse cara verifica se tem que parar, vai lá no buffer e fala assim, olha, qualquer um com o IP tal que mandar na porta 12.345 pode receber. E aqui é onde ele deveria processar as mensagens, mas eu não estou processando, eu só estou contando o recebimento, por enquanto. Tá bom? Ótimo, tá? Outra coisa, isso daqui, por enquanto, eu não vou precisar, eu vou precisar dele ali mais na frente. Vou precisar dele ali mais na frente, tá? Vou comentar. Então, aqui é a thread, onde que eu vou declarar a thread quando eu clicar aqui. Quando eu clicar aqui... Tá lento hoje, hein? Hoje não tá um dia feliz. Então, se não for, acho na mão. Vou lá, vamos achar na mão esse código aqui, que eu acho que talvez vai estar saindo mais fácil. Deve estar aqui no final, aqui, ó. Tique, botão 2. Então, aqui que eu fui lá e declarei. Ok? Outra coisa, eu esqueci de comentar, talvez. Acho que pode ser aqui mesmo. Vou dar um título para o meu gráfico lá. Então, aqui eu estou colocando a taxa de pacotes recebidos, aqui alguns argumentos dele, ok? Esse, eu acho que eu já inicializei a porta. Eu vou colocar aqui, mas eu acho que eu já inicializei a porta. Esse aqui vai dar pau. Vou até soltar, tirar a indentação dele aqui, porque eu acho que eu já inicializei no módulo anterior. Qual que é a porta, tá? Mas aqui eu vou fazer minha thread. Aí aqui eu venho cá e declaro a minha thread. Então, thread recebimento. Eu aponto para essa função aqui, ó. Eu acabei de colocar aqui, ó, recebimento. Ok? E tem que dar, naturalmente, eu tenho que dar um start nela. Então, contei qual que é a função que eu quero paralelizar. E aquele timer, o timer que estoura a cada 1 segundo, eu quero que ele atualize o gráfico. Também vou dar o start dele aqui. Ok? Só que
minha estratégia vai ser o seguinte. Eu tenho essa estrutura de dados aqui, que eu coloquei aqui, ó. Muito importante. Dados, plotar gráfico. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele no meu tique. Vocês vão ver daqui a pouco. Deixa eu pegar minha função de tique aqui. Tá aqui minha função de tique. O que eu vou jogar? Aqui eu vou zerar ele primeiro. Aqui eu vou garantir que aquela lista lá de inteiros está zerada. Como que eu vou usar ele? Eu vou usar ele da seguinte forma. Primeiro, eu vou lá nele e vejo se ele é maior do que 300. Se ele for maior do que 300, eu apago. Eu limpo ele e começo tudo de novo. Se não, se ele não for maior do que 300, eu vou lá e adiciono esse valor aqui, esse contador. Lembra dele? Ele conta o número de pacotes recebidos. Então eu vou lá e salvo nele o número de pacotes recebidos e depois zero ele. Então o que eu estou fazendo? Eu espero um segundo, durante esse um segundo a thread está recebendo um pacote incrementando, na hora que deu um segundo, ele pega esse valor, guarda ele e zera, para depois um segundo contar, então ele vai contar o número de pacotes recebidos por segundo. É isso que ele faz. Tá? Então aqui eu só estou preenchendo essa estrutura, que é a estrutura que eu vou plotar no gráfico, que é o número de pacotes recebidos por segundo. E aqui, agora, eu vou efetivamente plotar na minha biblioteca. Eu crio o eixo X, o eixo Y. Esse datagen aqui, ele não reconheceu. Nós temos que ver aonde que ele está. Ele não reconheceu porque eu tenho que adicionar o namespace aqui, tá? Então, não esqueçam de vir aqui em cima. Quando eu arrastei o negócio lá, ele não adicionou. Coloca using scotplot. Provavelmente agora ele vai reconhecer. Vamos lá conferir. Deu. Ele achou que essa classe datagen está lá no scotplot. Então, eu vou colocar quantos dados eu já tenho aqui, ou seja, quantos segundos passou. Então, eu crio aqui a quantidade de segundos em X e em Y. Em X eu coloco ele incremental. 1, 2, 3, 4, 5, que gera incremental. Tá? Poderia ter feito isso na mão, mas já tem uma função que faz isso para mim, beleza. Depois eu pego os valores desse vetor e jogo no Y. E aqui eu simplesmente vou lá e ploto e mando atualizar a tela. Então, ou seja, aqui eu pego os valores que eu quero plotar e jogo no gráfico. E aqui eu alimento a minha estrutura de dados. Esse é meu tique. Então, meu tique ele só serve para isso. Salvar meus dados que eu tenho que plotar e efetivamente plotá-los. Vou fechar ele aqui, tá? Para ele sumir. Essa classe também a gente já falou dela. Vou deixar ela fechada aqui para não gerar bagunça. Ok? Essa daqui é a classe que envia pacotes, correto? É a classe que envia pacotes. Nós também já falamos dela, não vou ficar repetindo, tá? Essa aqui é a classe que cria pacotes, essa aqui é que visualiza nossos pacotes, e essa daqui é que cria. Então, são parte lá da primeira parte. Então, essa de recebimento eu também já falei, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ela. Então, a priori, eu já tenho minha thread para receber, e já tenho o meu timer lá para fazer os envios, né? Então, a priori, está tudo certo. Vamos iniciar? Vamos ver se vai compilar. Compilando. Vamos lá, gente, está lento, precisa de paciência. Ok. Então, vou, sei lá, o código dela é 45, o valor RMS, vou colocar, sei lá, 500 ampere. Ela vai mandar de 100 em 100 milissegundos e o valor de corrente dela é, sei lá, 200 ampere. Criei essa, já incrementou automaticamente, conforme eu tinha programado, vou criar mais essa. Então, tem duas lá, ok? E vou iniciar o envio. Quando eu inicio o envio, ela está mandando, a gente não está vendo, mas está vendo a interface está de boa, porque estou usando thread. Agora eu vou executar o recebimento. Vamos ver se vai dar certo? Ó, ó. Eu acho que deu algum pau, hein? Justamente naquela linha que eu tinha indentado. Lembra que eu falei assim, essa daqui eu não sei se eu vou poder colocar. Por quê? Eu já tinha inicializado ela no outro. Então aqui, gente, eu não vou
mexer com isso. Ela já foi inicializada no anterior. Beleza? Outra coisa também que talvez possa dar pau, se eu quiser criar dinamicamente, deixa eu ver aqui. Ó, vou aproveitar já que eu parei a minha execução. Deixa eu vir aqui, executar e-vídeo. Ele não está conseguindo, hein? Legal. Eu vou lá. Botão criar é 1000, eu acho que é aqui. Não, é 1000, list view, botão 2, clique, eu acho que é aqui. Ah, não, aqui ele já está. Eu fiz uma modificação no código, hein, pessoal? Eu fiz essa modificação no código, fique esperto. Eu falei assim, ó, você vai inicializar ele apenas se ele tiver nulo, se ele não tiver sido inicializado. Mesma coisa que esse daqui, você só inicializa ele se ele ainda já não foi inicializado, porque se eu apertar aquele botão segunda vez e ele foi inicializado, ele vai dar pau. Então fique esperto aqui que essa modificação aqui que eu fiz, que ela é importante, tá? Deixa eu sumir aqui esse negócio daqui e vamos executar de novo. Agora acho que vai dar certo. Eu comentei aqui código. Vamos lá, já está terminando, só mais uns 10 minutos, tá? Ok, então vamos lá de novo, sei lá, vou dar o número 35, minha idade. Valor, 100. Qual que é o limite de curto? 200. De quanto que vai mandar? De 100 em 100 milissegundos. Criei uma, criei duas. Criei duas com os mesmos parâmetros, tá? Ok. Vamos lá executar em vídeo. Executou em vídeo. Vamos lá executar recebimento. Vamos ver o recebimento se agora vai dar pau ou não vai dar pau. Ó, já plotou. Aqui, ó. Então ele está recebendo na faixa de 20 pacotes. 20 pacotes por quê? Porque são duas MU plotando de 100 em 100 milissegundos. Faz os cálculos aí para você vai ver. 20 pacotes. Agora olha que legal. Eu clico aqui e vou pegar a primeira MU. Então, a corrente de curto dela, eu vacilei, coloquei 100 em 100, hein? Tá. Vou fazer ela dar curto. Vou colocar aqui 200, fiquei no talo. 200. E vou falar que ela está em curto, tá? Olha aqui, deu um salto. Porque quando ela está em curto, ela manda pacote. Vamos para a segunda MU. Segunda MU, mesma coisa. Vou colocar ela também, sei lá, em 234. Tá? Coloquei ela em 234 e vou falar que ela está em curto. E aí, ó. Aqui a primeira deu curto, aqui a segunda dá curto. E olha o fluxo de mensagem que ele tá mandando. Tá mandando uma porrada de mensagem por segundo, tá? E agora eu vou criar uma terceira. Vou criar aqui a, sei lá, 370. Aqui ela é 300 ampere e aqui ela é 400 ampere. E adicionei. E temos um problema. Ai, ai, ai. Isso aqui faltou configurar lá no ambiente. Eu acho que tá. Ai, que triste, que foda. Volta de bobeira. Mas tudo bem, vamos lá. É porque tem um número mínimo e um número máximo, tá? Ok, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Código DMU. Aí tem um mínimo e máximo aqui. Máximo size. Vamos colocar 1000. Eu não aceito valores naquele patamar que eu coloquei. Vamos de novo. Acontece. É por isso que eu falo que informática a gente tem que tratar tudo, porque senão é no detalhe que a gente cai, tá? Vamos repetir de novo. Presta atenção aqui comigo. Então, vou pegar, sei lá, vou colocar o valor grande dessa vez não. 100, 200, eu cometi um vacilo aquela hora, vou colocar de 100 em 100 milissegundos para cada um produzir 10 pacotes por segundo. Então, criei M1003. Vou criar. Aqui tem um erro, hein? Aqui tem um erro, eu tinha colocado aqui 200. Vamos ver se tem algum erro aqui. Frequência. Nós estamos com erro aqui na hora de adicionar. Deixa eu confirmar aqui. No MU. Espera aí, pessoal. Só confirmar aqui. Algum vacilo meu aqui, provavelmente. Add numeric 1, numeric 2, numeric 3, numeric 4. Olha que estranho.
Estranho. Não era para numeric 1, 2, 3, 4. Tá certo. Deixa eu só confirmar aqui. Numeric 1, 2, 3, 4. Cria. Ok. Vamos lá. Vamos testar de novo. Eu estava inserindo os valores errados, mas também isso não atrapalha a explicação, não. Vamos tentar concentrar, assim, na ideia principal, tá? Ele também está limitado a 100. Então, eu não posso passar de 100, tá? Então, vamos colocar aqui 3, vamos colocar aqui, ó, 20 ampere e aqui 40 ampere, ok? E aqui vai mandar a cada, sei lá, 100 milissegundos. Vai dar certo agora. 3, 100 e 20. Tá? A frequência 100 milissegundos, 20 e a frequência aqui de 40. Não passa esses valores de 100 e faz aquela alteração lá que eu fiz, tá? Então, a próxima é a 4. Vou colocar 30 e 60. Também vou colocar 100. Fechou. Executa e executa. Aí vamos esperar um segundo. Então tá aqui, ó, 20 pacotes. Vou pegar a primeira de novo, tá bom? E vou colocar a corrente nominal dela para 41. Aí eu jogo para 41, ou eu viro para ela e falo, querida, tá em curto. Na hora que eu falo que ela tá em curto, ela explode o envio de mensagem. Mesma coisa aqui para 3. Vou falar, ó, querida, tá em curto, tá? E na hora que eu falo que ela está em curto, eu também tenho que dar uma corrente acima de 60, viu? Então, vou colocar aqui 61. Ela foi lá, 61. Explodiu. Um monte de pacote. Vou criar agora M1008. O valor dela vai ser 90. E aqui vou colocar 95. E ela também vai mandar... Aqui eu posso colocar, sei lá, posso colocar aqui 50 milissegundos. Ok? Vou deixar 100, 90, para fazer diferente. E aí eu vou mandar atualizar, executa envio. Tá bom? Então aqui, ó, já apareceu ela aqui de novo. Então, essa aqui foi a 1003, a 4 e aqui a 8. Tá vendo? Ó, subidinha que a 8 deu. Se eu for vir aqui na 8, mas ela não está em curto. Observa que essa daqui aumentou muito, e aqui aumentou pouco. Por que ela aumentou pouco? Ela aumentou a taxa aqui de 90 pacotes a cada milissegundo, mas eu vou colocar ela em curto, tá? Vou colocar ela em curto e vou passar ela para 96. Eu passo aí. Aí ela vai lá e aumenta mais ainda. Na hora que eu tiro o curto dela, vou lá tirar o curto dela, vou passar aqui para 0 e vou colocar. Aí ela vai lá e diminui. Mesma coisa aqui com as outras, ó. Vou tirar o curto delas, tá? Ah, essa daqui já tirou. Tá? Essa daqui já tirou. Mas vamos lá, só garantir. Foi para 20. E em curto tá em false. Então, com isso, pessoal, a gente consegue ver a coisa fluindo, sabe? E aí, assim, a gente vê a quantidade de pacotes sendo recebido, a quantidade de pacotes sendo enviado. Aqui houve um início de curto, tá? Provavelmente ela gerou ali um valor ali que também deu. Mas olha a quantidade de pacotes que nós estamos gerando aqui. Alta, altíssima, tá? Então, se eu também crio uma dinamicamente aqui, se eu não quiser criar dinamicamente, aqui, ó, dá para fazer estaticamente também. Abrir, aliás, fechei, vou abrir de novo, e vou provocar tanto aquela rampa de crescimento quanto a rampa também de decrescimento, tá? Então vou adicionar aqui as duas, só 2 mil, o 12 mil tá bom. Começa com o número 3, valor RMS 10 ampere, limite dela 20 ampere a cada 100 milissegundos. Então criei uma, criei duas. Inicio o envio, executo o recebimento, aguardo um segundo e ela vai lá e vai plotando. Novamente os 20 pacotes. Vou estourar. Ó, vou fazer subir. Vou colocar, sei lá, 22 aqui. Já aumentou. Esse daqui, vou colocar quanto? Vou colocar, ela também, o valor de curto foi 20. Ah, deu igual, tá? Vou colocar 24. Fui lá, coloquei 24 nela. Falei, querida, tá em curto, tá? Tá vendo, ó? Primeira subida, da primeira mil que tá falando em curto, a segunda subida. Agora eu vou desligar, né? Vou baixar o valor, vou colocar 18. Na hora que eu baixo para 18, ela
18 é abaixo de 20, então tá de boa. E essa daqui também vou colocar, sei lá, 17, que também é abaixo de 20, né? E foi lá, baixou, voltando para os tradicionais 20 pacotes por segundo. Ok? Ótimo, tá? Então, com isso daqui, a gente já entende essa dinâmica. O que eu quero adicionar mais é porque eu estou só contando a quantidade de pacote que eu estou recebendo. Eu não estou vendo valores deles. Para ver os valores, aí é o módulo 2 que precisa ver valores. Eu tenho que desabilitar essas funções aqui, ó. Então, eu crio uma string, ela deve estar identificada aqui, ó. Eu crio uma string, ou seja, o que eu recebo, ele joga, ele vai lá no buffer, joga nessa string. Dessa string, aqui, ó, mensagem recebida, módulo 1. Eu pego ela, uso uma função, uma classe que chama JSON convert, um objeto que chama deserialize. O que ele faz? Ele pega um string e converte num JSON. Aí nesse JSON, você pode ver os valores de A, e B, e C. E eu estou falando que ele tem que ser do tipo de dados, JSON dados recebidos. O que é JSON dados recebidos? Aí eu vou lá e vou criar esse JSON, que é uma classe também, é uma classe que representa um tipo de dado, JSON, tá? Então aqui, ó, estou criando uma outra classe fora, tá vendo que ela tá fora? Cria aqui, ó, ela chama IA do tipo inteiro, IB do tipo inteiro, IC inteiro, número do pacote inteiro, dispositivo inteiro. Por quê? Cara, ela é simplesmente, tem que ser no mesmo formato. Deixa eu achar a função aqui que envia. Tá aqui nessa classe. Tem que ter esse mesmo formato aqui, ó. IA, aqui é do tipo inteiro, para quem sabe com JSON, se eu não colocar aspas aqui, né, vira um inteiro. IB e C, mesmo nome, tem que casar direitinho. Então, se você não entende muito de JSON, procure ler sobre JSON, tá? Então, aqui, ó, número do pacote, ID do dispositivo, essas classes têm que casar igualzinho. Se não casar, seu programa vai crashar, tá? Ok, então fui lá e declarei essa classe. Já declarei ela aqui em cima também, ó. Então, chamei o nome da classe. Dados recebidos em JSON do formato, em formato JSON. E aqui, agora, ele já reconhece, até fala, pega esse texto, faz o casting, que é esse tipo de dado, utilizando esse método. Essa daqui é uma classe que a gente tem que pegar também no NuGet. Então, vou lá em projeto. Tem que lembrar o nome dela, gente. Projeto. Acho que é Newton Soft. Deixa eu ver aqui. Newton. Esse aqui, ó, Newton Soft. Olha aqui, nem sei se esse B aqui é bilhão, deve ser bilhão, hein? Muito usado essa biblioteca. Eu vou usar essa última versão, vamos ver se ela vai funcionar legal, tá? Tomara que sim. Se não funcionar, a gente volta. Estou instalando ela. E ele ainda não reconheceu. Ele não reconheceu. Por quê? Mesma coisa, eu tenho que ir lá no escopo, tem que dar using Newton. Eu não lembro se soft maiúsculo ou minúsculo, ponto, JSON. É isso. Agora foi. Deixa eu ver aqui, tá gravando direitinho. Gravei esse vídeo umas 3 vezes. Uma saiu com o áudio baixo, outra saiu sem áudio. Ok. Se eu for vir aqui agora, já passei dela algum tempinho, sem ver. Cadê ela? Tá aqui, ó. Ficou verdinho, achou o método, compilou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui breakpoint. Assim, na hora que o primeiro dado que eu receber, ele vai parar aqui, só para ver como é que vai funcionar, tá? Tô colocando um breakpoint ali. Tô compilando. Vamos lá. E vou cadastrar e-mail aqui. Vai ser a 3, o valor de corrente dela vai ser. Vou colocar número 13, número da sorte do Zagalo. Era isso, não era? Não lembro, né? Acho que era 13.
11, vou colocar aqui maior, vou colocar a cada 500 milissegundos. Ok, só para ver como é que funciona mesmo. Gerei, mas não comecei o recebimento. Vou apertar em recebimento aqui agora, tá? Aí na hora que eu apertei recebimento, ele parou. Vamos ver qual que é o valor que recebeu? Quando eu coloco o mouse aqui em cima, vamos ver se... Geralmente, quando é thread, às vezes ele tem dificuldade em mostrar, mas olha aqui, ó, o valor. IA vale 13, B, Z, D do dispositivo 3, número do pacote foi o primeiro pacote, tá? Se eu deixar ele continuar, é lógico que ele vai perder muitos pacotes, né? Porque eu dei aqui breakpoint, mas aqui, ó, já é o pacote 2. Se eu dar para o próximo, já é o pacote 3, e assim sucessivamente. Então, agora você tem capacidade, você pode fazer aqui, ó, tipo, sei lá, vou colocar uma linha estática aqui, para não colocar o breakpoint. Eu vou fazer isso aqui, ó. If dados recebidos no módulo, ponto, IA for maior, vou colocar o valor estático aqui, 15. Na hora que ele achar essa condição, eu vou fazer isso aqui, ó, message box ponto show ponto ferrou. Ok? Vamos lá? Espera aí, o negócio começou a tocar aqui. Ok. Aqui ele está iniciando aqui. Então, vou criar aqui o dispositivo 2. Vou colocar o valor 10. O limite é 20. E ele vai mandar a cada 100 milissegundos. Criei. Vou mandar executar. Mandei executar. Vou mandar ele fazer também o recebimento. Tá? Ok. Então, nós estamos vendo lá. Deixa eu abrir uma tela aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Acho que era 13 o valor que eu tinha colocado, né? Vou colocar aqui o valor agora, 14. Coloquei o valor 14. Tá? Uai, não deu o valor 14. Não, era 15 aqui, ó, perdão, era 15. Não deu nada. Agora eu vou colocar o valor 16. Na hora que eu coloco o valor 16, ferrou. Ferrou, gente, mas continua ali recebendo, ó. Bichinho esperto. Ele para de mandar, mas ele continua recebendo. Agora vai ficar porque parou o resto da vida. Vou parar aqui. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e que tenha sido conteúdo útil. No mais, era isso. Obrigado pela atenção de todo mundo.